Como é que é decifrar sonho e pesadelo? Você acha que existe toda essa simbologia por trás de sonhos ou são coisas que a gente acaba ludicamente entrando e pensando? O que representa de fato o nosso cérebro, a hora que dorme, sonhou? Perfeito, perfeito. A primeira base do sonho, ela é estruturada entre o que você deseja e o que você tem medo, tá? Então você está numa reunião e tem um embate com o superior e você não consegue falar tudo que você gostaria e você leva para casa aquele sapo engolido e mal digerido. Certo. De noite você sonha dando uma porrada na cara daquele chefe que você tanto gostaria de falar e foi impedido. O sonho te dá uma realização dentro do teu metaverso. Dentro do teu metaverso pessoal, entende? O prazer da mesma forma. Ou o medo, né? Quando você tem muito medo, você começa a intensificar um medo, por exemplo, de perder um relacionamento. Aí você, de repente, se vê, a pessoa ali se vê num relacionamento onde já tem um ensaio, ele sofrendo sozinho, certo, sem ter a pessoa do lado, a pessoa indo embora, se despedindo, sim, de repente entrando no mar e sumindo em um barco, ou começando a nadar e você não consegue pegar a pessoa, as simbologias, tá? Mas os sonhos é muito mais complexo do que isso, né? Primeiro porque se a gente começa a falar de que o inconsciente é o metaverso, tem muita complexidade. Então, por exemplo, eu falava hoje dividindo com uma paciente, que eu sonhei ontem com uma amiga correndo, como se a gente estivesse correndo de uma fuga policial ou de meliantes, de bandidos, enfim, nas ruas de Praga. E assim, ela de salto alto com... Você sonhou isso? Sonhei isso, com uma calça, com a meia calça preta, uma saia quadriculada bem Budapeste, assim, né? E super elegante, com um sobretudo, e parecia que não estava fazendo tanto frio. Então eu ficava pensando no sonho, a gente correndo aqui, esse sobretudo aí vai atrasar a performance e a gente vai ser pego, tipo isso. Aí de repente, eu não lembrava desse sonho. Só que de repente a minha primeira paciente do dia chega vestida assim. Nossa! Pá! Na mesma hora vem um download. Aí é Na cabuloso, mesma hora vem hein? um download, né? Então assim, até que ponto? Sim, você né? Criou porque viu a paciente também daquele sim, jeito e botou figurino no que você não lembrava, né? Sim. E assim, mais que isso, não foi o que aconteceu ontem, mas vamos pensar assim que há um sonho e de repente no outro dia a primeira mensagem do WhatsApp é da pessoa que você sonhou. E aí? Aí é aquela história. Existe coincidência? Eu prefiro pensar em sincronicidade, que é o movimento artístico milimétrico do universo, trabalhar para que as coisas se encaixem exatamente no tempo e no lugar. A história do era para ser ou não, é o acaso ou é o destino? O que você acha? Sim. Eu acho que está tudo milimetricamente planejado por uma inteligência superior que está trabalhando o tempo todo. Por exemplo, se você for parar para pensar, nós seres humanos só temos uma companhia no planeta que faz o que a gente faz, o comportamento de não conseguir viver harmoniosamente no ecossistema, que é o vírus. Nós somos os únicos seres vivos que reproduzimos o comportamento do vírus. A gente chega num lugar e simplesmente suga todas as jazidas ali, minerais, fonte de água, rio, alimento, e quando zera a gente vai buscar outro lugar. O vírus ele ataca um corpo e se aquele corpo morrer e ele conseguir pular para outro, já foi. A transmissão é isso. Consegue entender? Entendi. Quer dizer, quantas pessoas transmitiram... por que os caixões, por exemplo, do Covid lacrados, né? Percebe? Então a sensação que eu tenho é que, assim, primeiro eu defendo que as mulheres assumam a liderança da humanidade nesse momento, porque eu entendo que o comportamento feminino poderia ser uma possibilidade de resgate na liderança. Elas estão preparadas, batalharam para isso e estão vindo com tudo. A mulher é muito mais forte em todo sentido. Em vários sentidos. Não no sentido físico, mas no sentido de performance, de resistência, uma série de coisas. Equilíbrio, lidar com coisas, de um pré-frontal mais elaborado, mais lapidado e por aí vai. Mas vamos dizer que isso não aconteça, não é o que eu quero, tá? Inclusive eu estou aqui socialmente nesse espaço para iluminar pessoas para essa reflexão. Vamos dizer que isso não aconteça. A sensação que me dá é que vai acabar todo esse jogo da vida aqui. A gente elimina o planeta, suga do metaverso o máximo que a gente puder. Daqui a pouco todas essas consciências coletivas vão chegar em um ambiente
superior. E aí uma grande risada vai soar e dizer: mais uma vez vocês Eu zeraram falei. o jogo pelo mesmo instinto virótico. Vamos recomeçar o jogo e voltem Big lá. É mesmo. Tipo É Não faz interessante sentido. essa teoria. Sim, Não faz sentido? sim. Porque a gente tá caminhando para isso. Poxa, Infelizmente. Infelizmente. Pensando cara, você tem um filhos filho de e- 5 meses. É, Você tem um filho de 5 meses. Quando ele tiver 10 anos e 5 meses, o planeta não pode estar 1,5 graus mais sim, quente. mais quente. Olha que loucura. Maurício Meirelles, que é assim um cara que eu admiro muito, que tive a oportunidade também de conhecer o mapa dele, né? E ele me permite falar isso. Meirelles publica a semana passada: São Paulo, 11 graus. Alasca, 15 graus. Entendedores entenderão. Entenderão. A gente está se comportando no planeta Terra como um sapo que se coloca no fogão com a água fria. Quando ele percebe que a água está começando a ferver, ele não tem mais energia para pular de lá. E ele morre assim. Então, assim, é muito contraditório nós humanos, enquanto a gente está buscando e investindo grana Em na corrida espacial, em tecnologia. Aham, e não no aquecimento global. A gente não conhece nada sobre o mecanismo de funcionamento do maior valor relacional entre as pessoas, que é o amor. Talvez aí esteja Também. uma das grandes soluções. E ao mesmo tempo a gente não consegue dominar o nosso, do ponto de vista coletivo, a gente não consegue dominar o nosso instinto virótico. O instinto virótico do ponto de vista coletivo está ganhando muito mais das pessoas que, juntando como um conglomerado de pessoas que estão discutindo isso, que a gente está discutindo pelo mundo afora, a gente não está conseguindo iluminar tantas mentes como as pessoas que têm perspectivas viróticas, porque elas trabalham com benefício imediato, que a grana traz, que a comida traz, que a droga traz. Então, muita gente está iludida para esse processo. Então, como fazer para iluminar tanta gente?